Olá, muito bom dia! Estamos chegando com imagens da Bélgica, imagens de Spa-Francorchamps. Daqui a pouquinho vamos conhecer o grid de largada, a formação do grid de largada para as 44 voltas do Grande Prêmio Belga, o 13º Grande Prêmio da temporada 2019 e matando a saudade, né? Afinal de contas, a Fórmula 1 ficou parada 3 semanas e deixou saudade da maneira que parou. Se tivesse ruim, já a galera ia ficar com saudade. Agora, do jeito que parou, com as 4 corridas que tiveram aí emoção pura, sem dúvida alguma, você apaixonado por Fórmula 1, estava contando os dias, contando as horas para o retorno. E chega com novidades, chega com dança das cadeiras, chega com Ferrari pressionada para esse Grande Prêmio belga e Ferrari dominando. Até agora só deu Ferrari. Os 2 treinos da sexta-feira, o primeiro treino desse sábado, com Vettel e Leclerc comandando as ações. O Leclerc, principalmente, que liderou 2 dos 3 treinos livres. Volta mais rápida do final de semana é dele, virou 1:44.2 e a expectativa é que esse tempo caia bastante, principalmente lá no Q3. Max Wilson e Reginaldo Leme estão aqui comigo. Saudades da F1, né? Está de volta, tão querida a categoria. E hoje a gente começou o dia, né, na parte da manhã, no primeiro treino livre, anunciando a vitória de Pedro Piquet na Fórmula 3. Hino do Brasil tocando, piloto brasileiro no lugar mais alto do pódio. O sábado começou bem animado. Vamos mostrar, inclusive, imagens, né, do Pedro Piquet, que assumiu a primeira posição logo na primeira volta e não perdeu mais e venceu até com uma certa vantagem. Reginaldo Leme, Max Wilson, o sábado começou emocionante para todos nós. De fato, bom dia amigo do Sport TV, bom dia Dani, bom dia Max. Uma vitória na Fórmula 3 em Spa-Francorchamps tem um valor muito especial. É a primeira vitória do ano e isso a gente espera que daí seja um impulso para a carreira do Pedrinho na Fórmula 3, que esse ano está extremamente equilibrada e que isso o leve a GP2, a Fórmula 2, né, no ano que vem. Por exemplo, o companheiro de equipe dele, o Julian Alesi, do ano passado, já foi para a Fórmula 2, que ele também faça uma Fórmula 2 a caminho da Fórmula 1. Sobre a ausência, sobre esse tempo sem Fórmula 1, parece uma eternidade, né, Daniel? Ainda bem que a gente teve no meio, teve 2 corridas da Stock Car, para quebrar o galho aí de quem gosta da velocidade pura, que foram essas 2 corridas excelentes da Stock Car. Ô Max, aquele momento ali te levou às lágrimas hoje pela manhã. Bom dia, Daniel, bom dia, Regi. Realmente fiquei emocionado, eu conheço o Pedrinho, tenho um carinho muito grande, a gente acompanha a carreira dele já há bastante tempo. Além de ser um grande piloto, o Pedrinho é um rapaz maravilhoso, uma pessoa super humilde, super simples. E quando a gente vê num circuito desses, né, a bandeira do Brasil, um piloto que a gente tem muito carinho por ele e a gente torce muito por ele ter vencido em Spa, que é uma corrida muito difícil de se vencer numa categoria como a Fórmula 3, porque é uma pista muito grande, tem longas retas, você tem que ter uma performance muito dominante para você ganhar numa categoria dessas na Fórmula 3. Então, realmente, parabéns pro Pedrinho e começamos aqui o sábado com o pé direito. E notícias do Nelson, Regi, porque o coração deve estar acelerado, né? A única notícia que eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns, ele só falou obrigado. Bem do jeito dele. Bem estilo Nelson Piquet. Olha só, o primeiro treino hoje pela manhã foi marcado pela batida do Hamilton. Hamilton bateu no treino, temos imagens. Olha só. Impressionante aí, o Hamilton ficou com o carro cravado ali na proteção de pneus. Agora a gente tem com imagens externas. Max Wilson e Reginaldo Leme, lá no momento a gente viu que o Hamilton perdeu o controle do carro quando ele pisou na zebra. Exatamente, aconteceu uma coisa que não é nada comum com esse piloto, ele cometeu um erro, ele freou o carro ali em cima da zebra, que é uma parte que é um pouco diferente do asfalto, digamos assim, tem uma inclinação, perdeu a traseira do carro, conseguiu desacelerar um pouco naquela área de escape que é feita de asfalto e, consequência disso, o impacto não foi tão forte. Eu acredito que a Mercedes deve ter o carro do Hamilton pronto para o treino classificatório, sem menores problemas. Mas foi uma coisa que a gente vê muito pouco, né, Regi? É um piloto que erra muito pouco, sempre andando no limite, erra muito pouco. Eu nem lembro quando foi a última vez que o Hamilton teve um acidente desse. Eu não me lembro, Max, não me lembro um erro dele sozinho, sem nenhum problema do carro. E é isso que faz com que o piloto fique extremamente aborrecido mesmo. Até é muito interessante a forma como ele voltou para o box
assim, sem falar com ninguém, atravessou o box todo sem falar com ninguém. Acho que daqui a pouco a gente vai ver essa imagem até. Ele não deu entrevista, não falou sobre o que aconteceu e por ser um fato tão raro, a gente não sabe nem se essa é a reação comum do Hamilton, né? Voltar de cabeça quente, bravo pro box. Exatamente. A gente vê a imagem dele agora chegando no box, bastante chateado. O piloto, no momento desse, Daniel, ele sente por ele mesmo, ele sente por toda a equipe, ele sabe o trabalho que os mecânicos vão ter agora de preparar o seu carro num espaço de tempo muito pequeno. Impressionante, Max. Ele passa ao lado de pessoas que não sequer se atrevem a olhar para ele, né? Um dado muito interessante quando a gente vê como o piloto está emocionalmente é que ele nem tirou o capacete, né, Regi? Isso. Ele já chegou no box, já fazia uns 10 minutos que o acidente tinha ocorrido, ele não tira nem o capacete, isso demonstra que ele quer ficar naquele momento sozinho para se recuperar emocionalmente do que aconteceu. Muito bem, vamos até a Bélgica. A Mariana Becker está me chamando. Calorão na Bélgica hoje, hein, Mari? Bom dia. Bom dia, muito diferente do que a gente está acostumado, que é frio, chuva, tá um solaço. O pessoal tá tirando foto porque aqui pertinho de mim estão ex-pilotos e tal, que agora são comentaristas, tal, que nem o Max, né? Comentarista. Enfim, eu tô aqui na frente da Mercedes para dar notícias do Hamilton, que vocês disseram que voltou tão aborrecido. Ele voltou mesmo. Ele voltou furioso, como eu acho que é normal, sabia? Quando os caras ficam bravos assim, quando o carro quebra, quando eles mesmos fazem um erro, eles ficam bravos mesmo, não querem dar entrevista, principalmente agora, nesse fim de semana, que a Ferrari tem andado tão bem no ritmo de classificação. Bom, a Mercedes a gente não sabia se ia ficar pronta, mas eles já garantiram que vão. Olha a trabalheira, quebrou o bico, quebraram, eles vão ter que... As duas suspensões, olha a trabalheira, a Regi conhece bem esse troço. As duas suspensões, espelhinho, tudo teve que trocar, menos o chassi, até assoalho trocou. Mas como o chassi estava intacto, os caras vão ficar prontos para a classificação. Muito bem, obrigado, Mariana Becker. O menos grave aconteceu, o chassi terminou inteiro. Exatamente, essas peças que a Mariana acabou de falar, a suspensão, a assoalho, essas coisas são fáceis de você repor. Já o chassi, as equipes de Fórmula 1, eles não podem, como era antigamente, ter um chassi pronto, um carro pronto para o piloto usar numa situação de emergência. É o carro reserva. Exatamente. Então, as equipes têm um chassi totalmente desmontado, eles têm que montar um chassi do zero, digamos assim, mas graças a Deus a Mercedes não teve esse problema. Essas peças são trocadas de uma maneira muito mais fácil, essas que foram quebradas nesse acidente. E como a Mariana falou, o piloto numa situação dessas, Daniel, ele fica chateado porque foi um erro dele. É muito mais difícil o piloto aceitar um erro dele do que até mesmo um problema do carro ou um erro da equipe. O piloto normalmente não aceita errar, né, Regi? Esse é o pior de todos. E você vê que ele não tem nenhum momento assim de jogar capacete, de demonstrar bravo em relação a alguma coisa. Ele está chateado consigo mesmo. É uma coisa que não é normal nele. E você lembrou muito bem, Max. Não tirar o capacete significa o seguinte: olha, não quero falar com ninguém. Quero ficar comigo mesmo aqui. E foi o que ele fez. Se ele tivesse com a rede social aberta, ele ia botar a hashtag chateado naquele momento lá, o Hamilton. Olha, a Fórmula 1 deixou muita saudade e é o seguinte, a prova da Hungria foi uma das culpadas, né, pela saudade de ser tão intensa, porque foi uma das melhores corridas da Fórmula 1. Vamos ver como foi com a narração de Luiz Roberto. Chegamos a Budapeste, chegamos ao Grande Prêmio da Hungria, 12ª etapa do Campeonato Mundial. Elas se apagam, está valendo o Grande Prêmio da Hungria de 2019. Verstappen larga muito bem. Hamilton tenta ganhar a posição do Bottas. Eles ficam os três praticamente lado a lado. A curva para a direita, Bottas frita os pneus. Hamilton agora vai ter por dentro a curva a seu favor. Hamilton está quase ganhando a posição. Ganha a segunda, Lewis Hamilton. E o Leclerc já é terceiro. Ganha a posição também do Valtteri Bottas. Que largada, meus amigos do Brasil. O Vettel vem e bota de lado. Eu vi tinta. Trocando tinta, mas foram direitinho. Olha o Hamilton. Quase tocou no Ricardo, que atrapalhou de novo ali. Olha o Hamilton, impressionante. Botou de lado. Que duelo espetacular. Foi lá fora, Lewis Hamilton. Verstappen segura a ponta. Essa tacada foi boa, eu acho. 20 voltas para tirar 20 segundos, tá? Olha, dá. Catches on, mate, it will be at the end of the race. Tyres are dead. I cannot finish the race like this.
gira, Verstappen tá por dentro, Hamilton vem por fora, Lewis Hamilton faz a manobra, Verstappen tenta o X, momento espetacular do Mundial, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel faz a ultrapassagem, é o terceiro colocado. Lewis Hamilton entra pela reta, é gol da Inglaterra, o Grande Prêmio da Hungria 2019, a vitória é, sabe de quem? Lewis Hamilton, da Inglaterra. Faltam 10 para alcançar o recorde de Michael Schumacher. Incrível, né? E aí terminou a Hungria, tem que esperar 3 semanas. Foi o que aconteceu, mas como disse o Reginaldo, a Stock veio aí para dar uma amenizada na saudade. E Fórmula 1 é isso, cara. E a gente tem batido nessa tecla. O campeonato Hamilton já é o campeão virtual. Cada final de semana de Fórmula 1 é um campeonato. Esse final de semana teremos o campeonato da Bélgica de Fórmula 1. Se você acompanhar a Fórmula 1 assim, você será mais feliz, não é não, Max e Regi? Porque cada corrida... Por exemplo, o Hamilton é o líder absoluto. Tá aí, cheio de problema. A gente não sabe nem se ele larga na primeira fila, na segunda. Exatamente. O Hamilton é o líder absoluto e a Ferrari está dominando. Ela está pressionada e pressionando ao mesmo tempo nesse final de semana. Então, cada corrida é uma corrida. Esse final de semana promete ser muito emocionante. A gente já teve uma corrida emocionante no Grande Prêmio da Hungria, né, Regi? Que é uma pista que normalmente é muito difícil ter ultrapassagens. Esse circuito de Spa não, é uma pista que é o contrário. Proporciona vários pontos de ultrapassagem. Então a Fórmula 1 terminou antes das férias de uma maneira muito emocionante e promete ser ainda mais emocionante nessa segunda metade da temporada. Bom, a gente vai comparar aqui os pilotos, os principais pilotos da Fórmula 1. Vamos aqui, ó, Hamilton e Bottas. Em largadas, o Hamilton tem 7 e o Bottas 5 na frente do Hamilton. Em corridas está 9-3, pódios está 10-9. E na pontuação do campeonato, o Hamilton é o líder da competição, tem 250 contra 188 do Bottas, que renovou o contrato, terá mais um ano aí na Mercedes. E vamos ver o que acontece para 2021, né? Porque muita gente aponta aí Verstappen no lugar dele em 2021. Bom, outra comparação na Ferrari, bem mais equilibrado o negócio, né? Vettel e Leclerc empatados em número de largadas, quem larga na frente do outro em cada corrida. O Vettel tem vantagem nas corridas, 8-4, pódios 6 para o Vettel, 5 para o Leclerc na pontuação. O Tião também está na frente, 156 pontos contra 132 do Charlinho, como a galera gosta de chamar aqui no Brasil. Max Verstappen e Gasly. Tá de brincadeira, hein, Gasly? Por que será que você caiu, foi para a segunda divisão, né, da RBR? 11-1, corridas 11-1, pódios 5-0. E na pontuação 181 contra 63 do Gasly. Até o Daniel Ricciardo falou, né, do rebaixamento aí do Gasly. Kvyat e o Albon, vamos ver, ó, 6-6, bem equilibrado, 7-5 Kvyat em corridas, pódio, Kvyat fez pódio na Alemanha em pontos 27-16, por isso levantou um pouquinho, ou melhor, acendeu a chama do Kvyat, que essa vaga que foi para o Albon seria dele. É verdade, ele poderia até pleitear isso, porque a gente vê pelos números, né, eles estavam muito próximos, o Kvyat até com uma certa vantagem em relação ao Albon, mas o Albon, piloto jovem, eu acho que por estar estreando na Fórmula 1, ele impressionou mais do que o Kvyat nessa temporada até o momento. E olha, Daniel, nesses treinos desse final de semana em Spa, ele andou muito bem. Na primeira sessão de treinos livres, ele foi um décimo de segundo apenas atrás do Verstappen. Já na segunda sessão, não foi tão próximo. E hoje de manhã ele teve algum problema, ele andou muito pouco. Eu não sei o que aconteceu com ele até o momento, para te falar a verdade. Mas a gente torce muito porque esse piloto se mostra bastante competente e por ser um piloto estreante, está andando muito bem nesse ano. Ô, Reginaldo, você acha difícil ter uma segunda chance na Fórmula 1? No caso do Kvyat, ele já teve essa chance que o Albon está tendo agora. É bem difícil acontecer o que aconteceu com o Kvyat. O Albon, pelo menos, está no início de carreira e eu acho até que foi isso que fez o Helmut Marko escolher o Albon e não o Kvyat. Kvyat vem de um campeonato bom, veio de um pódio, mas ele é um cara assim, digamos assim, o Helmut Marko deve ter pensado assim, esse eu já conheço. Deixa eu ver um garoto novo que promete bastante e que eu acho que vai dar muito certo, sem dúvida nenhuma. Só queria chamar a atenção para o Hamilton. Bottas falou, o Hamilton, claro, está ligeiramente à frente do Bottas em posição de largada, mas cada um tem 4 poles. Em número de poles, eles estão empatados aí. Muito bem, vamos voltar à Bélgica. A Mariana Becker está chamando e o nome Piquet está bastante exaltado nesse final de semana por conta da vitória do Pedro. E ela vai bater um papo com outro sobrenome pesado, hein, Mariana?
Pois é, estavam falando aí de garotos talentosos, né? Tá aqui, ó. Fittipaldi. E aí? Como é que você vê de dentro da Haas essa pressão que a Ferrari, tá sofrendo, mas nesse fim de semana tá fazendo na Mercedes? Não, acho que a Ferrari tá andando muito bem, né? Ainda mais com o Hamilton batendo nesse último treino. Eles estão tentando consertar o carro dele para ver se ele sai na classificação. Acho que a Ferrari tá com o pé na frente agora. Pietro, ele voltou pro box furioso, né? Para não dizer outra palavra, com um capacete enfiado na cabeça, não quis falar com ninguém. Certamente porque sabia que o erro era dele. Normalmente, piloto, nessa hora, é pior ter um erro, ter um problema no carro ou quando o erro é seu mesmo? Não, acho que dói mais quando o erro é seu, entendeu? Mas pra mim é melhor quando o erro é meu, porque eu sei que tá sob o meu controle, entendeu? Uma coisa que eu posso melhorar a próxima vez. Quando uma coisa que fica acontecendo, um problema no carro, e é uma coisa que não tá no seu controle. Mas claro que quando você comete um erro, dói mais, né? Tá jóia, então obrigado, espero que você não cometa grandes erros e a gente tá de olho em você para daqui a pouco, quem sabe, tá passando por aqui já de capacete. Tira o capacete para falar comigo quando você passar por aqui na Fórmula 1, por favor, tá? Claro. Tá jóia. Legal, já pensou de uma vez só, um Piquet, um Fittipaldi de volta à Fórmula 1? Você não ia aguentar não, hein, Max? Você ia chorar muito, hein? Assim, todos nós, né, realmente... Quem sabe, né, Dedé? Existe essa possibilidade. São dois talentos, São gerações né? diferentes, Sim. né? São gerações diferentes. Agora, quem está mais próximo, além do Pietro, é o Sete Câmara, o Sérgio Sete Câmara, e o Pedrinho vem numa geração segunda, e hoje também, na Fórmula 2, o Sete Câmara também larga em segundo, a mesma posição que largou o Pedrinho na Fórmula 3. Bom, 5h30 da tarde, o Sport TV 2 vai mostrar a corrida da Fórmula 2, o Grande Prêmio da Bélgica. Vamos ouvir um dos chefes da Mercedes, o Toto Wolff, que vai falar como está o campeonato. O Hamilton é o líder, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores. Com a palavra, Toto Wolff. We are halfway through the season, coming up to the summer break. Has it exceeded what you had hoped for at the start of the year? The season so far has certainly exceeded our expectations because we started winter testing with some poor performances, and we slowly got to understand the car and bettered it. And then obviously, once the real racing started, we were right at the very front. But we were not always the quickest car. Ferrari had fantastic performances in Bahrain. Lá vem de novo ele, ó. Abriu, veio, chegou, botou de lado e passou. E foi embora. E tenta voltar o Vettel. E o menino Leclerc botou de lado e foi embora. The car broke down. Leclerc should have won. É possível voltar? Não tem jeito, né? O Hamilton já faz a ultrapassagem. Lewis Hamilton assume a ponta. E vai caminhar para a vitória porque o Bottas está 30 segundos atrás. Mas olha a tristeza, o desespero do pessoal da Ferrari. Aplauso, festa. In Baku, they were very fast. And the famous Vettel call in Montreal, where he could have won the race or not. Opa, errou o Vettel. Erra Vettel. Erra Vettel, deu uma fechada ali em cima do Hamilton. Vem Vettel, vem pra vitória. A vitória não vai ser dele, vai ser de Lewis Hamilton. Cruza Vettel em primeiro. Vence Lewis Hamilton a prova. Vitória número 78. Que caiu no colo de Lewis Hamilton. Agora sai cobrando. E olha só, olha que imagem. Ele foi mexer nas placas. Vettel, sensacional. Agora roubou a cena de vez, Sebastian Vettel. Agora roubou a cena de vez. So the statistics could have looked much worse for us than it actually does. And this is the reason why we are not taking our foot off the pedal. We believe we need to continue to push our performance level in order to win this championship, because our competition is not going to rest and watch us run away with it.
how much is there still to come? We've already stretched it quite far. We are competing for our 6th consecutive double championship, something that wasn't done before in any other sports. And we're very proud of having that opportunity. But having said that, it's not done yet. And if you do a 6th, then there's a 7th to conquer. And I think the most important is try to enjoy yourself, have fun, and stay humble. Bom, e esse domínio todo, né, da Mercedes nos últimos anos, não sei se dá para falar que está ameaçado, mas pelo menos pode mudar de cara para a Fórmula 1 2021, né, que vem muitas mudanças aí que pode dar uma equilibrada mais na modalidade. Tem muitas mudanças previstas para o regulamento de 2021, mas realmente o que me chamou a atenção dessa entrevista do Toto Wolff é realmente ele focou muito nas corridas que eles ganharam meio que de uma maneira circunstancial, né? Ele mencionou o Grande Prêmio do Canadá, outras corridas também que eles não estavam tão rápidos e mesmo assim ganharam. E falaram uma coisa que é verdade, o Hamilton tem uma grande vantagem no momento, mas o campeonato ainda não acabou, a gente está entrando na segunda metade agora, muita coisa pode acontecer. E eu acho que essa postura de não estar satisfeito em nenhum momento, sempre querer melhorar, é a postura de uma equipe vencedora. Eu acho que o Toto Wolff está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. É exatamente isso, ele nunca está satisfeito, porque ele quer estar sempre mais à frente ainda, e nisso ele está totalmente certo. Só que o fato dele focar muito na superioridade da Ferrari, naquelas corridas especificamente, isso é meio típico dele. Ele gosta de jogar a pressão para cima do adversário, ele sabe que a Mercedes é a melhor equipe, mas ele sempre enfatiza os bons resultados da Ferrari. E agora você vê uma corrida como chamando aquela corrida do Bahrein. Aquilo para mim é muito característico, aquela corrida em que o Leclerc fez a pole position, liderou, ia ganhar a corrida, e que o Hamilton passa por ele no momento em que quebra o carro. O Hamilton faz um sinal para ele, tipo assim, parabéns, moleque, coisa desse tipo. E depois, na sala lá, antes do pódio, ele falou que fique tranquilo que você tem um grande futuro. Bom, daqui a pouquinho vamos conhecer o grid de largada para o Grande Prêmio da Bélgica. Regi, 10 anos do Singapura Gate. Está aqui na tela, ó. 10 anos depois, os bastidores da revelação do Singapura Gate nas palavras de Reginaldo Leme. As palavras, Regi. O que dizer, né? Tá aí, tá muito bem contado. O Fred Sabino escreveu esse texto aí no Globoesporte.com. E com detalhes que depois eu acrescentei não, o Fred me mandou o texto exatamente para eu avaliar o que eu poderia ali acrescentar e olha, é incrível, né? A memória ela some, mas ela vem vindo com o tempo. Então eu acrescentei ali detalhes que eu não tinha contado em nenhum outro momento, mas é um lance assim muito especial, é triste, acima de tudo é triste. Porque aconteceu e prejudicou a carreira de um piloto que eu achava que era assim seria um grande nome na Fórmula 1, já tinha feito até um segundo lugar, mas acabou sendo muito bom no sentido de provar o caráter, primeiro do Nelson Piquet, pai, e daquela decisão de eles mesmos se entregarem para dizer para a FIA, para o presidente da FIA, tudo que havia acontecido, e resultou principalmente na exclusão de um cara chamado Flávio Briatore, que trazia sempre muito mal à Fórmula 1. Muito bem, olha só, tá lá no Globoesporte.com, o Singapura Gate, vale a pena acompanhar, né, ler essa reportagem, essa matéria que fez o Fred Sabino. Bom, vamos dar aquela volta na Bélgica, em Spa, a volta mais longa da Fórmula 1. E a gente vai pegar carona com ele, o Verstappinho, Max Verstappen. Acelera. Hello, my name is Max Verstappen, and I'll take you around for a lap around Spa-Francorchamps. So here we are, starting the lap at Spa-Francorchamps. The very first corner is a very tight hairpin. Braking is very difficult because you run low downforce, but then again, it's all about the exit because you have such a long straight ahead. So whatever you can gain there, you will gain the whole straight. Then one of the most famous corners, Eau Rouge. Very fast, flat out, trying to minimize the steering angle, and then you open your DRS on the back straight. For me, it was very special to drive there because you see a lot of orange on the left, so it's very cool to see. Late braking around 70 meters into the very fast right-hander with a combination to the left.
and the right, so you have to really find your way through the corners because it's all linked to each other. Running onto the exit curb. Braking is a downhill hairpin, so again, front locking is possible. Try to keep a tight line and prepare again for the next left-hander, which is downhill again, where you then again run very wide over the exit curb. Then this is one of the coolest corners of the tracks, very fast left-hander. 7 gear, almost flat out, using all the road available. And yeah, arriving to the next sequence is the right-hander, 5th gear. Keeping it in the middle for the left-hander and running wide onto the curb. Then this one is again all about the exit, the right-hander, because there's a very long straight ahead because this right king is flat out for us in the F1 car. So it's all about trying to get the exit right. And then you arrive onto a very long straight. We're very close to Banchemont right now, which is also again a very fast corner, flat out, around 300 kilometers an hour. And here's a very difficult braking, a bit of bumps, so easy to front lock. This is off camera, so easy to lose the rear. And then it's here again, difficult traction, but trying to get the best possible exit. And that's a lap around Spa. São imagens da Bélgica, do circuito de Spa-Francorchamps, 13ª etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. Já já o grid de largada, né, para o Grande Prêmio da Bélgica, que você vai acompanhar na Globo amanhã às 10 da manhã, no horário de Brasília. É uma pista muito tradicional, uma pista que os pilotos adoram, que os pilotos curtem, é a chamada pista raiz. Você vê o país com maior quantidade de castelos por quilômetro quadrado, impressionante. A pista que tem 2 pontos de abertura de asa, os 2 setores rápidos, o primeiro setor e o terceiro setor, com um miolo interessante, tanto que os carros da RBR, por exemplo, têm tempo melhores que os da Ferrari no setor 2. Tá aí a largada de 2018, com o Alonso tendo o carro todo quebrado aí, ó. A McLaren do Alonso toda destruída. Na Eau Rouge, Weber versus Alonso. Ultrapassar na Eau Rouge tem que ter coragem, né? Botar o carro do lado a lado na Eau Rouge não é pra todo mundo, não. Ó, o Zonta com Raikkonen e Schumacher. Passaram de passagem, Hakkinen e Schumacher. Eu falei Raikkonen, Hakkinen, Mika Hakkinen. Os 3 compostos do final de semana, o pneu mais duro com a faixa branca, o médio com a faixa amarela e o pneu mais macio, o vermelho. Vamos lá, vamos pro Q1. E aí a festa holandesa, né? E o Max Verstappen, que na verdade é belga. Só que a torcida da Holanda incorporou, ele representa a Holanda, mas ele é filho de uma belga e nasceu na Bélgica. Olha que festa bonita. Tem sobe som dessa galera? Que isso, é a torcida festa, de futebol, né? Regina. Na verdade, o Verstappen apenas nasceu na Bélgica, embora a mãe dele seja belga, mas o pai é holandês, o Jos Verstappen, e ele corre com carteira holandesa, então é um piloto holandês, né? Muito bem, tem essa galera toda aí e quando a gente promete festa esse final de semana. Fala, Max. Não, quando a gente vê essa torcida holandesa em praticamente todos os grandes prêmios, me faz pensar o que vai acontecer quando tiver o Grande Prêmio da Holanda, que vai voltar já ano que vem, né, Regina? Ano que vem. O que vai acontecer na Holanda quando o Verstappen chegar lá? Se nos outros países a torcida já é, que nem você falou, como se fosse de futebol, imagina na Holanda ano que vem. E não é uma torcida bacana de Fórmula 1, qualquer torcida para esporte holandês é legal. Esteve aí na Copa do Mundo feminina, tem no ciclismo, na patinação, é sempre isso. É sempre um show à parte e com uma cor que chama atenção, né? Bom, vamos lá, começou o treino. É o Q1. Primeiro carro a entrar na pista do Russell. Williams. Daniel. Mariana Becker.
Um pouquinho antes a gente mostrou o Albon, só para unificar aí é Albon, não Albon. Aqui é metade do paddock chama de Albon, outra metade de Albon. Falei aqui com o pessoal da RBR, o nome do cara é Albon. E o Albon andou devagarinho no treino livre, porque ele vai largar lá de trás mesmo, ele está reconhecendo o carro, estava com o tanque cheio, testando uma porção de coisas diferentes, totalmente descompromissado com o tempo. Ele andou 6 segundos, né, do tempo mais rápido e, sem dúvida alguma, está testando outra coisa, senão o carro para classificação. Ele não está muito preocupado com isso, não. Pegando carona com o Russell. Chegando no ponto, né, onde o Hamilton teve o acidente. E as equipes menores, elas tendem a entrar nessa primeira fase do treino classificatório antes, até porque elas precisam normalmente de mais de uma tentativa para tentarem passar para o Q2, como é o caso da Williams, por exemplo, que esse ano vem tendo o seu pior ano da história da Williams, que é uma pena, né, Regi? É uma pena, assim, é sensacional essa pista, né, porque o Max sabe bem melhor do que a gente aí, das vezes que ele andou aí, mas até então é pura descida. Desde o final da reta ele está só na descida, agora que está num plano e vai começar a subir. E essas curvas, você acelerar na descida, tem que confiar muito no carro, porque a sequência de curvas é grande. E as freadas não são freadas fortes, na verdade são 2 freadas fortes no circuito todo, mas são onde o freio tem que funcionar com perfeição. O Russell deixou o operador de caractere oficial da Fórmula 1 no vácuo, né? Frank Williams tomando um sol ali, né? Tomando um solzinho que tá pesado, tá forte hoje na Bélgica. Ele não tem aparecido aí, olha aí. Ele não tem aparecido mais com regularidade nas corridas, mas alguns circuitos, né, como Spa-Francorchamps, figura do Frank Williams tem que estar lá, né? Tem que estar lá, né, Regi? Realmente é uma figura icônica. Agora, esquisito o que aconteceu com o Russell, porque ele foi para a pista, só que ele não fechou a volta. Ele abriu a volta, mas não fechou. Talvez algum problema na Williams do Russell. Vamos ficar de olho. Tá aí o Raikkonen, que tem 4 vitórias na Bélgica. Um dos grandes vencedores do GP belga. Aproveitar, me lembrei de uma história assim muito curiosa, quando a gente gravava o sinal verde na pista, né? O sinal verde ainda com duração de 8 minutos. E então a gente estava percorrendo a pista num carro de passeio e mostrando as particularidades da pista de Spa-Francorchamps. De repente veio um carro ao contrário piscando a luz. E era exatamente o Frank Williams, né? Bem antes do acidente e tudo. Depois nós descemos, brincamos, porque ele foi piloto de Fórmula 3, né? Bom, tá ali o Hamilton já se preparando para entrar na pista. Bom, não deu para entender qual que era o problema do Russell, mas ele teve um problema de fato e por isso ele voltou pro box. E a gente viu ali, né, o Hamilton fora do carro. A equipe deve estar terminando de preparar seu carro após o seu acidente no terceiro treino livre. E daqui a pouco ele deve estar na pista já. Bom, e a pista agora vai ficar movimentada. Vem aí Max Verstappen. Vamos ver em que condições o Hamilton volta. Eu acredito que seja normal. Aí, né, Max, deve precisar uma volta ou 2 para ganhar confiança no carro. Mas lembrando que o Hamilton, a pior classificação, a pior posição de largada dele até agora, este ano, foi terceiro. 2 vezes ele foi segundo, 4 poles e 6 vezes ele foi segundo e 4 poles. E um terceiro lugar por 2 vezes. Aliás, 2 terceiros. Inclusive a Mercedes esse ano, né, quebrou mais um recorde de dobradinhas, né, de classificação e de corrida também. Outro recorde, como 6 títulos mundiais, também é um outro recorde que a Mercedes já alcançou. Vamos com o homem de gelo que já está em volta válida, passou forte ali no primeiro setor. Vem para começar a dar um tempo referência nesse Q1. Raikkonen que venceu na Bélgica em 4 oportunidades, 2004, 2005, Eita! Motor estourado da Williams. Kubica. Esse estourou em grande estilo, hein? Nossa, rapaz. Ih, tá pegando fogo, hein, Kubica? Momento tenso aí. A gente falando de Williams até agora, né? Ó, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Ontem aconteceu isso com o carro do Pérez. Só que ele conseguiu, inclusive, levar o carro para os boxes.
Ou não chegou não, né? Conseguiu não. E a gente vê que o carro do Kubica parou num ponto longe dos bombeiros, o carro já está ali aceso, já faz aí aproximadamente 1 minuto e o resgate ainda não chegou. Isso é uma falha do circuito, hein, Regi? Com certeza. O circuito, ainda que tenha sido reduzido de 14 para 7 quilômetros, mas é longo e em alguns pontos o acesso é mais difícil, né? Robert Kubica, vamos ver o momento em que o motor dele estoura. Ah, já fez um barulho esquisito, ó. E aí vocês falaram que é o pior ano da Williams, né? E a gente achava que não tinha como piorar das temporadas anteriores. E olha, tá próximo do box, hein? Sim. E a gente vê, né, o treino, o Q1 acabou de começar, o carro do Russell deu um problema na primeira volta, o motor do Kubica explodiu agora, perto ali da parte final do circuito. E deve ter ficado bastante óleo naquela curva de alta, a bandeira vermelha, o cronômetro parou. Durante o treino classificatório, quando tem bandeira vermelha, diferentemente dos treinos livres, o cronômetro para. E vamos ter uma demorinha aí para voltar o Q1. Porque demorou até para chegar aí no carro do Kubica e agora vai ter que fazer ali uma inspeção para saber se tem muito óleo na pista, principalmente que trata-se de uma curva de alta. Ali onde estourou o motor do Kubica. A expressão da Claire Williams, né? Bom, agora tudo controlado, pelo menos, né? Olha a tristeza, né? Tristeza, já investigando o que aconteceu. Daniel. Vamos lá, Mariana Becker com outras informações. O Regi estava contando aí do Frank Williams aqui em Spa. Ele, na verdade, ele tem ido muito pouco às corridas porque uma questão de saúde, ele não pode mais voar. Então, para Spa, ele veio com o filho dele de carro da Inglaterra, numa viagem, aquelas viagens de parceria, de pai e filho, vem parando no caminho, enfim, para vir a Spa e acompanhar a equipe. Uma pena ver uma cena como essa, mas legal de ver o Frank Williams aqui de volta dentro dos autódromos, né? Ele é uma marca da Fórmula 1, né? Frank Williams e Fórmula 1, a história se confunde. E muito legal ele chegar, como a Mariana falou, né, com o filho Jonathan Williams, que trabalha na equipe também, mas nos últimos anos vem trabalhando mais na parte do museu da Williams, que é um museu maravilhoso. E o Jonathan é uma pessoa que conhece muito sobre automobilismo, ele conhece muito sobre a história da Fórmula 1. Se você perguntar quem que virou a volta mais rápida nos Grande Prêmio X de 1950, ele sabe os resultados. Muito legal estar em família aí mais uma vez. Bom, e mais tempo para Mercedes, né? Se tinha algum problema ainda de acerto de carro, de recuperação do veículo, ganha mais um tempinho aí. Ganhou mais um tempinho, é verdade. Será que o Toto Wolff mandou quebrar o motor dos Kubica, Regi? E ó, não temos tempo, cara. Não tem um tempo ainda referência nesse Q1. Relógio parado, restando 12 minutos e 59 segundos. O Q1 ainda em andamento. O que chamou a atenção, Regi e Max, os tempos, né, dos treinos livres, que não foram nem próximos do que aconteceu na temporada 18, que a melhor volta foi 1:41.5 do Vettel no Q2. Os tempos desse ano estão muito longe. Muito longe. No primeiro treino, 216 milésimos acima. No segundo, 775 milésimos. E no terceiro, passou da casa de 1 minuto. De 1 segundo. 1 segundo, 545 milésimos. Tá rindo o Kubica, né? Vai fazer o quê? Vai chorar, ô Max? Não dá, né? Olha, essa é uma triste situação, né? Que o Kubica, ele... Normalmente, uma situação dessas, o piloto fica super chateado porque logo no começo do treino classificatório, mas falando especificamente do Kubica, ele já sabia que ele ia ser penúltimo ou último e mais provavelmente último, né, Regi? Ele classificou em último em acho que todas as etapas esse ano. Obviamente não deve ser último nesse final de semana em particular, porque tem vários pilotos que vão sofrer penalizações em função de trocas de elementos na unidade de potência, mas realmente é uma situação triste da Williams, a gente já falou isso várias vezes, e como você falou, estão terminando ali ainda o carro do Hamilton. Essa bandeira vermelha com certeza ajudou muito esse piloto, que além de excelente piloto, né, Regi, aparentemente tem muita sorte também. Mais um lance de sorte dele, né? Azar do Kubica, sorte do Hamilton. Apenas 3 pilotos perderam. Bom, além do Kubica, claro, 2 pilotos perderam a volta, justamente os 2 da Alfa Romeo, o Raikkonen e o Giovinazzi, que estavam fazendo já volta valendo, né?
Até nisso o Hamilton deu sorte, porque o Raikkonen e o Giovinazzi, por exemplo, que já estavam abrindo a sua volta rápida, outros pilotos haviam saído do box, mas tiveram que voltar. Todos esses pilotos, entre aspas, eles desperdiçaram esse primeiro jogo de pneu, porque o pneu, ele tem uma performance muito boa na sua primeira volta, já na sua segunda ele já não tem a mesma performance. A gente vê na imagem ali, Jan Magnussen, pai do Kevin Magnussen também, ex-piloto de Fórmula 1, ainda corre. Eu corri com ele uma vez de DTM, um piloto que foi recordista na década de 90 de vitórias, ele bateu inclusive o recorde da Ayrton Senna de vitórias da Fórmula 3. Era um excelente piloto. E agora o pai do Max Verstappen, Jos Verstappen, que também foi um piloto de Fórmula 1. Eu acho que um piloto não tão bom quanto o Jan Magnussen, que era um piloto excelente, porém pouco comportado, digamos assim, né, Regi? Não, e eu me lembro exatamente aí em Spa, foi um dos grandes erros que eu vi do Jos Verstappen, era a entrada de boxe antiga, que é exatamente onde é, mas tinha a chicane do buzz stop e você entrava um pouquinho mais rápido. E ele entrou de frente no guarda-reio ali, né? Entrando no boxe. O carro do Leclerc tá chamando atenção, então a galera aí. O que chama atenção é exatamente os mecânicos posicionados aí na frente, que é pra nenhuma câmera mostrar nada. A gente vê que o carro está sem o bico, né? A gente vê o bico do carro ali sendo segurado. E como a gente falou no começo da transmissão, a Ferrari dominou todas as sessões de treinos livres nesse final de semana. Só que o que chamou muita atenção foram duas coisas. Primeiro, a distância da Ferrari para as outras equipes. E outra coisa que chamou muita atenção também é a distância do Leclerc para o Vettel. Tanto ontem quanto hoje, o Leclerc foi meio segundo aproximadamente mais rápido que o tetracampeão mundial, Sebastian Vettel. O Vettel foi mais rápido só no primeiro treino livre, né, da sexta-feira. Exatamente. Bom, 3h15 no horário local, recomeça o treino, 10h15 horário de Brasília. Então, dentro de alguns minutinhos, 2 minutos e meio, o treino volta. Bom, mas parece que tá tudo de boa aí com o carro do Leclerc. Não tô achando não, tô achando um clima meio pesado ali. Não, exatamente, quando eles fazem esse anteparo aí, porque estão escondendo alguma coisa. Além disso, né, Regi, não é comum o carro estar sem o bico durante o treino classificatório. Ali o bico, quando você tira o bico, olha o Montoya, Juan Pablo Montoya com seu filho, que está correndo, se não me engano, de Fórmula 4, o Montoya investindo bastante na carreira do seu filho. E o Montoya, que para quem não acompanha o automobilismo há tanto tempo, é um excelente piloto, correu de Fórmula 1, ele foi um piloto que trouxe muita emoção na sua passagem na Fórmula 1, brigando com o Schumacher de igual para igual. Era um piloto assim meio, muitas vezes inconsequente, né? Não respeitava grandes nomes, mas é um piloto excelente. E é um piloto que tem uma carreira maravilhosa, andou de Fórmula 1, foi campeão da Fórmula Indy, ganhou as 500 milhas de Indianápolis. E muitas pessoas falam que o Montoya está muito mais próximo de alcançar a Tríplice Aliança do que até mesmo o Fernando Alonso, né? Ganhar Mônaco, Indianápolis e Le Mans, né? Mônaco e Indianápolis ele já ganhou. Falta só Le Mans. Falta só que é um só grandíssimo. Um só meio grande. Um só de 24 horas, além de tudo, né? O Alonso, ao contrário, ganhou Fórmula 1 e Le Mans, falta Indy. O Paulo Leão, Dandan, se a Williams passar por Q2, você vai embora? Não, eu vou ficar aqui. Eu vou embora, cara. Se a Williams passar por Q2, eu vou embora. Lembrando pra galera que não sabe, foi aquela narração do Pio, né? Que o cara chutou do meio campo. Eu falei que ia embora se a bola entrasse, a bola entrou. Coisas que acontecem. Eu não fui embora, rapaz, porque eu fiquei com medo. Vamos lá pro reinício de treino. E vem aí, seu Hamilton. Vem aí, Lewis Hamilton. Vamos lá pro reinício do treino. Na verdade, pro início do treino, né? Porque até agora nenhuma volta cronometrada, nenhuma volta completa, nenhuma volta referência nesse Q1. Para quem viu a frente do carro batido, né, do Hamilton, imaginar agora esse carro aí zerinho, né? Zerinho. Vamos lá pro reinício. Agora sim, luz verde liberando os carros. E todo mundo, né? Porque agora o tempo encurtou. Os carros que têm obrigação de Q2, mas tem aquela galera que tem que suar 1 litro certinho para conseguir a vaga para o Q2. E o que é muito importante numa situação dessas, que o tempo está menor em função, vamos ver. Bom, mais uma vez
A fonte dessa informação que o circuito de Spa é o circuito que o Hamilton teve mais corridas não terminadas, que ele não terminou, é justamente nesse circuito, ou seja, não é um circuito de tanta sorte para o piloto inglês, mas hoje ele está dando uma certa sorte, porque ele teve um acidente. Para quem não acompanhou a terceira sessão de treinos livres, ele teve um acidente, cometeu um erro que não é nada comum para ele, e essa bandeira vermelha com certeza ajudou a equipe a ter um pouco mais de tempo para deixar o carro dele pronto, e vamos ver agora quanto competitivo ele vai ser. Eu acho que ele vai estar 100%. Olha, pelo tempo que a gente vê de treino, faltando aí 11h58, e o tempo que parou, vamos admitir que a equipe tenha, vamos dizer, relaxado um pouquinho no trabalho. Já que está parado, vamos terminar isso aqui com calma, sem a correria. Mas, normalmente, eu sou obrigado a dar um palpite, me arrisco a dar esse palpite de que ele teria talvez 3 minutos de treino, se tivesse, para fazer uma tentativa rápida apenas. Não, ela teve a Mercedes teve uma sorte muito grande com essa bandeira vermelha, com certeza, para poder acabar ali, como você disse, até com a calma necessária para fazer o reparo necessário depois do acidente do Hamilton. Sorte de campeão. Agora vamos ver só o rádio do Hamilton. Bom, o Hamilton dizendo que está sentindo a vibração nos pneus dianteiros. Se for só o pneu, isso é um menor problema, que é só trocar para um outro jogo de pneu. Embora eu acho que mesmo com essa vibração ele vai abrir a sua volta para passar para o Q2, e aí no intervalo do Q1 para o Q2 fazer mais uma revisão ali para ver se tem mais alguma coisa errada no seu carro. Vamos lá, Verstappen abriu a volta. É verdade, Max, ter só a vibração no pneu dianteiro é um baita lucro para quem perdeu a dianteira inteira ali no acidente. Vamos lá, Verstappen vem para fechar o primeiro setor, passando ali a mais de 327 km por hora. 25 segundos com o pé cravado no acelerador. Agora, Max, você pode me corrigir, mas um carro trepidando numa pista que tem muita curva de alta deve ser o terror pro piloto, né? Cai a obturação, né? O Verstappen já pisou fora ali, hein? Passou com os 4 pneus da zebra. Vai passar na galera! Olha a ola aí! Olha, o Pérez, que tá andando muito, fez o 6º tempo no terceiro treino, ontem no segundo fez o 5º, tem o seu contrato renovado para 2022, contrato dele com a Race Point. Verstappen tirou o pé. Recharge on. Bom, o Verstappen tirou o pé, ele teve alguns problemas de motor durante praticamente todas as sessões de treinos livres. Ele falou que em alguns momentos o carro perdia potência, a potência voltava. Vamos ver se ele vai para os boxes. Não, ele recarregou as baterias e vai tentar abrir mais uma volta. E olha, já vou te falar, problema de novo. Tá sem potência. Sem potência, faltam 9 minutos, ele vai ter que dar uma volta inteira para conseguir chegar aos boxes ou conseguir resolver esse problema ali nos settings, né, no volante do carro, que às vezes ele consegue resolver esse problema, e vem o Hülkenberg atrás dele ali. E ó, o Giovinazzi, cara, fez o melhor tempo até agora, 1:45.6, com Raikkonen em segundo, 1:45.8. Christian Horner ali bastante preocupado. Pérez pula para a segunda posição. E Ricardo agora pula para a primeira posição. Ricardo, que andou muito bem nas sessões de treinos livres. Agora de olho no Hamilton. Vamos ficar de olho no Hamilton e no Leclerc, que já vem com o melhor tempo no primeiro setor. Hamilton vem para fechar a volta. Primeiro tempo aí do Hamilton, 1:45.260 milésimos. Foi 3 décimos mais rápido que a Renault do Ricardo. O Bottas bota 1 décimo em cima do Hamilton, 1:45.1. Vamos ver o que o Leclerc vai fazer. Até agora ele está quebrando o relógio. Quebrou no primeiro setor, quebrou no segundo. E vem forte para assumir a primeira posição. Vem já na parte final da pista. Vem para fechar a volta o Leclerc. E faz 1:43.5. É o melhor tempo do final de semana até aqui. É um baita piloto.
falar aqui com o Robert Kubica. What did you feel in the car? Well, yeah, lack of power. As always happens when you saw the smoke, a few hundred meters earlier, you always feel, let's say, first thing what you feel is lack of power, and you never know with these power units if it's coming from hybrid or actually engine itself. But of course, once there was a smoke, it was obvious that it's a bigger issue than just deployment, which in the beginning I thought. Thank you very much. Bom, o Kubica está dizendo ali que basicamente o que aconteceu, ele sentiu uma perda de potência. Quando ele viu a fumaça, ele não sabia se o problema era do motor, a combustão ou algum problema na parte elétrica, mas obviamente depois ele viu que era um problema do motor. E o Leclerc, olha, 1,5 segundos no Bottas, realmente a diferença da Ferrari para as outras equipes até o momento muito grande. O carro do Hamilton aparentemente perfeito, porque ele está apenas 1/10 atrás do seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. E quem andou muito bem nesse momento foi o Albon, que o Albon ele vai largar na última colocação em função da penalização. Mesmo assim, ele está participando do treino classificatório, e vale a pena lembrar que no terceiro treino livre ele não fez nenhuma simulação de treino de classificação, de volta de classificação, e fez uma volta muito boa agora. Foi a melhor volta dele, né, até agora na Bélgica. Agora, ó, correria na Red Bull. Tenso o negócio. Porque tem 6 minutos aí, nesse momento o Verstappen está na zona de desclassificação. Não tem tempo ainda o Verstappen. E como ele teve um problema de motor, a gente não sabe exatamente qual que foi o problema, mas normalmente, aparentemente deve ter sido um problema eletrônico. Se for eletrônico, às vezes em 5 minutos, ou melhor, em 3 minutos, que é o que é necessário para voltar para a pista e abrir uma volta, às vezes tem chance ainda. Se não, complica para ele. Caiu o Albon, 1:45.5. Ele que vai largar na última posição por conta do motor. Mas foi lá e fez o dele, ó. A 1,9 segundos. A diferença da Ferrari pro resto da turma tá grande, né? É a Mercedes, quando chegar no Q3, com certeza eles vão colocar aquele mapa de potência mais agressivo. Vamos ver só o que aconteceu com o carro do Verstappen. Aí já fez um barulho esquisito, ó. Já perdeu potência. É a sensação ali que não reacelerava, né? Vamos ver o Hamilton. Melhora o próprio tempo no setor 1. Bottas vem logo atrás. Por enquanto a Ferrari botando todo mundo no bolso. A gente vê que nesse ponto ele já freou fora da zebra, que é o erro que ele cometeu na terceira sessão de treinos livres, quando ele bateu. Vai passar ali fechando o setor 2, o Hamilton, 1:15.8 na referência. E o Bottas vem com 1:16. Esquece esse tempo do Bottas. Bottas que por enquanto tem o terceiro tempo com 45.141, mas já vem um Hamilton atrás, podendo tomar a terceira posição do Bottas. Hamilton vem numa volta boa, melhorando seu tempo, mas ele não viu a necessidade de fechar, porque ele já passa com segurança com o tempo que ele tem para a segunda fase do treino classificatório. Deve ter feito muito mais ali, uma mudança no setup do carro, no acerto do carro, e sentiu como foi a reação do carro. Aí faz um treino de pit, vai para mais uma, hein? Vai mais uma tentativa. Quero saber do Verstappen. Quero saber cadê o Verstappen, que com o tempo dele, 1:51.8, tá fora do Q2. Vai entrar no limite, Verstappen. Tem tempo de sobra ainda, não tá tão no limite assim não. É uma volta longa, né? É a volta mais comprida da Fórmula 1. É a volta na Bélgica. Tem que ver se o problema foi solucionado, né? Provavelmente ele vai fazer apenas uma volta lançada, né? Vamos ver se ele vai completar a volta agora e abrir, e vai ser nessa volta que ele tem que fazer o tempo. 2:50 para terminar o Q1. Dá tempo de fazer duas, né? Dá tempo de fazer duas. Uma só é necessário. Mas com esse pneu vermelho aí, a segunda volta já não é legal, né? Não tem a mesma pressão.
Vamos lá, vamos acompanhar o Verstappen. Tá na pressão para fazer uma volta pelo menos melhor que a do Gasly. Nesse momento é de 1:46.5. Aparentemente, tudo normal no carro do Verstappen. E aí, tudo normal, não precisa nem forçar muito para ficar entre os 15 primeiros. Já passa ali, olha aí, rapaz, vem 4 décimos melhor do que o próprio tempo, porque aí ele ainda não estava com problema. Então é uma parcial boa do setor 1 dele. Agora ele foi muito fora ali na zebra. Vai pegar trânsito, ainda tem isso, né? Pega a galera que já deu volta, que já tá mais passeando, que mesmo que não esteja no traçado, atrapalha. Dá aquele mini susto, né, Max? É verdade, acaba às vezes desconcentrando um pouco, mas vai passar pro Q2 sem maiores dificuldades, se o seu carro não apresentar o mesmo problema de novo. Olha aí, ó, passou acima 0,6, ó, vamos ficar de olho no Verstappen, tá pegando muito trânsito. Tá pegando muita gente pela frente. O melhor tempo até agora do Leclerc, 1:43.587. E o Vettel, meio segundo. Olha ele aí, deu volta em todo mundo, o Verstappen. Todo mundo estacionou ali, né, para ele passar. E agora ele vem para fechar a volta. Vem aí Max Verstappen com tempo de 1:44.622. Foi até bem, né? Assumiu a terceira posição. Vai ter chance de dar mais uma volta, mas nem precisa, hein? Não. Talvez não devesse. Ih, rapaz, Alfa Romeo, hein? Giovinazzi. Aparentemente problema de motor também. Rapaz, tá zicado o GP da Bélgica, hein? Tá bugando os motores. Bandeira vermelha de novo. Os motores estão bugando. Nesse ponto aí não tem como não ser bandeira vermelha. Em frente aos boxes antigos e na descida da Rouge. Mais uma vez o treino parado. Vamos ver o que aconteceu. Giovinazzi. Giovinazzi que tem o 8º tempo. Simplesmente sensação de que o motor apagou. A gente vê uma fumaça ali, né, antes de ele tirar o pé e estacionar seu carro. Mais um problema de motor. Que não é nada comum nos dias de hoje a gente ver tantos problemas de motor. Mas vale a pena lembrar que esse final de semana está bastante quente também na Bélgica. A temperatura elevada favorece as equipes terem problemas de motores. Vamos ver o que aconteceu com o Carlos Sainz. So Carlos, the session won't be restarted, I'm afraid. That means we're P17. P17. That's a bit of a blow. Bom, o engenheiro do Carlos Sainz dizendo a seguinte coisa: olha, a sessão não deve ser reiniciada, faltavam 43 segundos para o término dessa sessão. A bandeira vermelha, eles acabaram encerrando a sessão antes do término. Então o Carlos Sainz, que veio na volta rápida, vai largar na 17ª colocação. Informação ali já na tela e com o cronômetro zerado. Então, Carlos Sainz na zona de exclusão é surpresa, né? Temos ali o Norris no limite também. Com Stroll, Hülkenberg, Raikkonen, Magnussen, Pérez, Grosjean, Giovinazzi, o Ricciardo, Albon, Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel e Leclerc na classificação de baixo para cima. Por que eu fiz isso eu não sei, mas eu fiz de baixo para cima a classificação do Q1. Essa é regressiva. Agora a Ferrari até agora tá chamando muita atenção, porque a diferença do Leclerc para o terceiro é de 1 segundo. O torcedor da Ferrari já está sonhando até com dobradinha, ô Max. Olha, acho que é um sonho que pode se tornar realidade. A gente já falou várias vezes durante a transmissão, as equipes, principalmente a Mercedes, eles têm um mapa de potência, como a Ferrari também tem, que eles utilizam normalmente só na terceira fase do treino classificatório. Porém, quando a gente tiver uma distância da Ferrari mais veloz para a Mercedes mais veloz, 1,5 segundos, realmente haja mapa de potência para tirar essa diferença, né, Dandan? Sem dúvida. Olha, ainda teve isso, hein? Carlos Salvador tá lembrando aqui da sorte que o Verstappen teve, porque deu tempo dele completar a volta antes da bandeira vermelha. Imagina, senão ele estaria eliminado. Mariana Becker.
Quem vai ter trabalho com o Giovinazzi é o Thiago Fadel, que é mecânico do Giovinazzi, é um brasileiro que já está na Sauber há 7 anos. Quer dizer, a gente ainda não tem piloto, mas tem mecânicos e engenheiros espalhados pela Fórmula 1. E ali na nova disputa, né, Gasly e Kvyat, o Gasly começa na frente. Se bem que nem vale, porque os dois carros da Toro Rosso foram tão péssimos aí em rendimento. O Gasly 16º, o Kvyat 18º. E aí o momento do motor do Giovinazzi parando. Não sei se foi isso mesmo que aconteceu. Apagou, cara. Ainda deu um chorinho ali, Max. Ele demorou para desligar esse motor. Viu o desespero dos fiscais ali à esquerda, né? Fora do guarda-reio, no momento correndo, pelo ponto em que parou. Imagina, aquilo é a descida de velocidade extrema ali, extremamente alta da Rouge. E nos dois carros, né, tanto da Williams quanto da Alfa Romeo, a gente vê aquele fogo ali na parte de trás do carro. Isso normalmente acontece algum vazamento de óleo quando estoura o motor. E este óleo pega nas partes quentes ali, principalmente na parte do escapamento do motor, e acaba a chama acontecendo. Bom, ainda não temos aí a informação de quando irá começar o Q2. Vamos aguardar. Mais um motor indo para o espaço. E o detalhe é o seguinte, que o grid já está todo bagunçado, né? Porque a gente vai ter várias punições. Então a cada motor que estoura é mais um entrando na fila. E até agora, né, foram um motor da Ferrari e um da Mercedes. Aí o Carlos Sainz voltando e chateado, né? Porque ele tinha potencial para disputar o Q2. Exatamente, ele já tinha errado aí na curva 1 na La Source aí nessa volta. Não sei se foi nessa volta que tivemos a bandeira vermelha. Ó, só lembrando quem tinha punição. O Carlos Sainz já tinha punição. Hülkenberg. O Daniel Ricciardo também. O Albon. O Kvyat. O Stroll. E agora o Kubica, né? O Giovinazzi. Vão ter que trocar os motores. Então, amigo, acho que é bom já pular pro Q3, ô Max. Porque não precisa de não Q2. Precisa fazer o Q2, Max. Estou aqui com Reginaldo Leme, Max Wilson, acompanhando as emoções da Fórmula 1. Atrasado aí o Q2. E aí o Verstappen, que teve sorte, talvez até mais sorte do que o Hamilton, que só precisou de mais tempo para acertar o carro. O Verstappen, por muito pouco, não teve a sua volta parada por conta da bandeira vermelha. Olha, ele tá... Quando isso é porque tá uma mania isso, né, Max? O piloto sai do carro e esquece a carteira no porta-luva. Esqueceu o celular. Mas parece que ele deixou o carro ligado, sei lá, deu alguma zica ali. E vai voltar de caminhão. Se fosse o Felipe Jafone nesse caminhão, chegava mais rápido de volta aos boxes, hein? Ô Reginaldo, agora a gente já teve aí a primeira parte do treino, e a Ferrari continuou dominando e muito. Dominou a sexta-feira, dominou o início do sábado e dominou o Q1. E agora o Leclerc foi de fato o primeiro a baixar para casa de 1,43, né? A expectativa ainda, repito, é 1,42,585. Se eles chegarem a esse tempo, aí sim já vamos estar prontos a fazer no Q2 um tempo bem mais próximo desse 41,501, que foi o melhor tempo do ano passado. Por quê? Porque no Q3 do ano passado aí choveu, a pista ficou bem úmida e a pole position ficou mais alta. O tempo do Q3 ano passado foi do Hamilton 1,58, alguma coisa, a chuva tava pesada. Olha, 10h37, horário de Brasília, o retorno do treino, né? O início do Q2. 3h37 da tarde, horário local. O Pérez está forte ainda, continua forte, renovou seu contrato
por mais 3 anos com a Racing Point. Vai até 22 agora, a duração de contrato do Pérez. E a Racing Point, pelo menos nos treinos livres, se mostrou como quarta potência. Nas 3 sessões, os 2 carros da Racing Point andaram muito bem. O Pérez ontem terminou na 5ª colocação no segundo treino livre. E, se eu não me engano, hoje de manhã também terminou na 5ª colocação na 3ª sessão de treinos livres. Já o reinício do treino de classificação. Formação do grid de largada para o Grande Prêmio da Bélgica, que você acompanha na Globo amanhã às 10 da manhã no horário de Brasília. Temperatura alta na Bélgica e a expectativa de chuva para amanhã. Vamos ver o que acontece, né? E como muda na Bélgica, né? Porque a gente começou a transmissão de sexta-feira e a expectativa era 0 de chuva no domingo. Que pode mudar, pode chegar amanhã, não vai chover não. Porque a Bélgica, além de tudo, o circuito é muito grande, o circuito de Spa. Você tem que fazer uma previsão para a primeira metade da pista e uma previsão para a segunda. Agora, se chover amanhã, acho que vamos ter uma corrida ainda mais emocionante, né? É impressionante a velocidade desse Leclerc, né? Repito, não me lembro quantos anos ele fez de Fórmula 2 para ter andado aí de Fórmula 2, provavelmente 2 anos, e está andando aí agora então pela 3ª vez na pista de Spa, a não ser que ele tenha disputado uma daquelas corridas famosas de Spa, 24 horas de Spa, tem 6 horas de Spa também. É pouco provável, né, Regi? Pilotos jovens normalmente não fazem esse tipo de corridas, né? Pouco provável, exatamente, pouco provável. Eles, jovens ainda pensando só na carreira em Fórmula, então ele foi campeão na GP3, mas a GP3 não andava em Spa-Francorchamps, então quero dizer, ele deve ter andado aí 3 vezes, essa é a 3ª, no máximo 4ª, é a 3ª vez, confirmando, enquanto o Vettel, na minha conta, está fazendo a 12ª ou 13ª participação no Grande Prêmio da Bélgica. E o Leclerc, nos 4 treinos agora, foi 1 do Vettel e 3 do Leclerc o domínio. Pressão para cima do Vettel, né? Por conta de tudo que tem acontecido. O Vettel, que pode completar inclusive um ciclo inteiro, né? Uma rodada de temporada da Fórmula 1. A última vitória dele foi na Bélgica no ano passado. Então faz um tempinho aí que o Vettel não sobe no lugar mais alto do pódio. E vai com tudo para tentar isso nesse final de semana. E o principal obstáculo dele nesse momento é o seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc. Vamos lá, Q2 em andamento. Vem aí a Ferrari. Mercedes já está na pista. Sebastian Vettel pintando também. Passou ali o Charles Leclerc, na sequência o Vettel. O Vettel tem diante dele uma grande oportunidade de marcar uma pole position aí que ele está devendo à Ferrari. Ele tem uma no ano contra 2 do Leclerc e está perdendo a batalha até agora. E durante os treinos, né, Regi, o que chamou muita atenção, apesar da Ferrari ter feito as 2 primeiras colocações em todas as sessões de treinos livres, mas a diferença do Leclerc para o Vettel na 2ª e na 3ª sessões de treinos livres foi na casa de meio segundo. Meio segundo é muita coisa para 2 carros que teoricamente são iguais. Aí a última vitória do Vettel em 2018 na Bélgica. E desde então foram 21 corridas sem vitória. É muita pressão nos ombros de um tetracampeão mundial. A gente vê os pilotos se preparando para abrirem a volta. Principalmente nessa última curva, a gente vê que eles fazem um traçado completamente diferente para abrir a volta um pouco mais embalado. Sempre você consegue ganhar ali, nem que seja meio décimo, 1 décimo de segundo.
nessa abertura de volta. Olha, agora ele vai pisar e só vai parar daqui a 25 segundos. Sobe o som pro Albon. Aí, ó, só para agora. É por isso que os pilotos se amarram no GP belga. Novamente no cockpit do Albon. Vem para fechar, volta o Albon. Vai ser o primeiro a passar, não. O Raikkonen já passou, fez 1:44.1, Magnussen 1:45.149. Grosjean já aparece na terceira posição e o Albon passa com tempo de 1:45.7, o quarto tempo. E logo atrás dele o Hulk, terceiro lugar por enquanto para o Hülkenberg. O Norris apenas o quinto. E o Daniel Ricciardo está chamando atenção, hein? Vai para 1:44.6, segunda posição para o Daniel Ricciardo. E o Pérez em terceiro. Olha, muito bom tempo do Kimi Raikkonen. Olha, ele coloca meio segundo no segundo colocado. Poucos pilotos viraram na casa de 1:44 baixo até a primeira sessão de treinos livres. O Oliver Verstappen agora... Isso demonstra o quanto tempo o tempo do Kimi foi bom. Olha o Hamilton, 1:43.5. É um tempo que a Mercedes não fez até agora, hein? Aliás, só Ferrari e agora a Mercedes com 1:43. Tô falando, amigo. Tô falando. Escondem um jogo. Já estão andando no ritmo. O Leclerc virou 43.3. Respondeu, mas tá na mesma casa, tá na mesma vibe ali. 2 décimos a diferença do Leclerc para o Hamilton. E o Vettel vem para fechar a volta. Segundo, continua o domínio da Ferrari, mas encurtou. A diferença já cai para 0,2. Vai ter briga bonita pela pole. Vai ter votação? Eu voto no Hamilton. Você vota no Hamilton? Eu vou votar no Hamilton, quero ser a zebra. Vai, Max, você me dá esse direito, Max? Não, vou deixar o Regi primeiro. O Reginaldo Leme primeiro, então, mas eu já fui, né? Já era. Então vou votar no Leclerc, vai. Boa pedida, boa pedida. Talvez a melhor mesmo, porque o Leclerc tá dominando tudo até aqui. Olha a diferença do Leclerc pro Vettel no setor 1. 1 milésimo o Vettel foi mais rápido que ele. Olha, você vê que eu não votei em ninguém ainda, né? Tava fazendo aquele H. Olha, eu vou votar no Sebastian Vettel, e quem também vai votar no Sebastian Vettel, nosso querido companheiro Sérgio Maurício, que já mandou o voto dele aqui pra nós também. Vamos ver se eu e o Sérgio ganhamos uma pizza hoje. Vem cá, sabe, alguém paga essa pizza mesmo? Ou é só... Não, vai tipo folclore, não, virtual, paga, né? Paga. E aí, em cash. Ah, tá. Aí cada um escolhe o seu sabor, né? Exatamente. Vamos lá, 7 minutos para terminar o Q2. Leclerc 1:43.3, Vettel 130 milésimos acima. E o Bottas com 1:43.9. Ninguém dá moral pro Bottas, né, rapaz? O Bottas, contrato renovado, mais um aninho aí de Mercedes. Tem piloto que nasceu para ser segundo? Reginaldo Leme e Max Wilson. Ah, um monte. Um monte. Nossa, a história aí reserva lugares para vários pilotos para ser de segundo. Mariana Becker, seu palpite aí, seu voto para pole position de hoje.
Tinham esquecido de mim, né? Não, é que eu não faço Fórmula 1. Porque eu sei que vocês não pagam pizza. O Max não paga, não paga dinheiro. cash. Pô... A gente aceita até passe de ônibus, qualquer Leclerc, coisa. Tá? E vou continuar com a esperança de que vocês me paguem. Vai com o Reginaldo Leme, então, Leclerc. Estamos recebendo aí até passe espírita. Vamos lá para a segunda parte agora do Q2. A briga ali para passar para o Q3. Hülkenberg, Grosjean com Stroll, Magnussen, Pérez. O Pérez eu acho que seria zebra, né? Fora do Q3 por tudo que ele fez até aqui. Tá andando forte. E realmente chamou a atenção o tempo do Kimi Raikkonen. Ele está ali 1/100 do Verstappen. E distante do piloto que está na 7ª colocação, que é o Daniel Ricciardo, está meio segundo. Ou seja, de uma maneira bem segura até o momento para passar para o Q3, o Kimi Raikkonen. O Giovinazzi está fora já, né? Ele se classificou, mas não participa do Q2. O motor dele estourou. E aí o Albon, que vai largar lá atrás por conta da troca de motor da Red Bull. Mariana Becker. Historinha curiosa aqui de quem fica andando pelo paddock. Até o Beat Zender, que é o chefe da Alfa Romeo, deu a seguinte resposta para uma menina que estava pedindo carona para ele. A menina é assessora de imprensa do Leclerc. Nessas horas que a gente descobre as coisas. Ela pediu uma carona para ele para ir embora no domingo cedo. E ele disse, acho que você não vai querer ir embora domingo cedo, porque o seu piloto vai ganhar esse grande prêmio. Quer dizer, não sou só eu, hein, que estou votando. É a opinião abalizada aí. Verdade, é uma opinião que até agora tem argumentos, porque o Leclerc dominou tudo. Foi o mais rápido até agora, o melhor tempo do final de semana, com esse 1:43.376. Tá dando um calor do Sebastian Vettel. Nova geração tá chegando aí, Max. Tá pedindo licença, não. Não, chegou com o pé na porta, né? Realmente dominou todas as sessões, a não ser a primeira de treinos livres. No Q1 e no Q2 também vem se sobressaindo em relação ao seu companheiro de equipe. E o Vettel, a gente já comentou durante a transmissão, né, Daniel? Ele é um excelente piloto, um tetracampeão mundial, mas normalmente, sob uma pressão muito grande, ele não aparenta se lidar muito bem com esse tipo de situação. E tendo seu companheiro de equipe agora, um jovem piloto, no seu 2º ano de Fórmula 1, andando tão bem, muitas vezes até mais rápido do que ele, a gente vai ter que ver como é que o Vettel vai digerir essa situação. Bom, o Albon vai largar no fundo do grid, como a gente vem informando o tempo inteiro, e para ele, Reginaldo Leme, parece que acabou a esperar o domingão para ver o que acontece na estreia dele na Red Bull. Não tem mais o que fazer, né? Já provou, já mandou bem. Ficou um treino praticamente sem participar, que é isso que o Max chamou a atenção, que o treino livre 3 ficou sem andar, mas agora já se adaptou bem no carro, conhece, já passou a ter a manha da pista de Spa-Francorchamps, que é uma pista cheia de manhas, e pronto, chega para ele, vai economizar pneu e tudo mais. Vamos lá para a segunda parte aí do Q2. Os pilotos que vão lutar ali pela classificação para o Q3. Piloto correndo risco ali, o Magnussen, que está no limite. Hülkenberg, Grosjean, Norris indo para a pista. Só os três, porque ali o na zona de eliminação. Albon e Giovinazzi fora. Ficam eles três aí. Tentando pegar o lugarzinho do Magnussen, que é o 10º. E o tempo do Magnussen é 1,7 do Leclerc. O Hülkenberg teria que melhorar 1/10. Aliás, na verdade, milésimos, né? Porque o Magnussen fez 1:45.149 e o Hülkenberg 1:45.196. Tem que melhorar ali na casa dos centésimos. Amanhã, 10 da manhã, transmissão da Globo, das 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Bom, o Leclerc disse que tem um pouquinho de lag, né? Lag, o que é? É a falta de pressão no turbo quando ele estava saindo dos boxes.
só para explicar rapidamente, quando a turbina não está em uma rotação que encha o corpo da turbina ali, o piloto sente uma falta de potência até a turbina encher e gerar uma pressão de turbo necessária para você ter aquela potência. Então o Leclerc sentiu essa falta de potência que vem dessa falta de pressão de turbo. Vê o rádio dele mais uma vez. Track is clear, track clear. It was the turbo going out. Bom, o engenheiro dele falou que a pista está livre, que era só uma questão do turbo encher, digamos assim. Então aparentemente não é um problema mais sério no carro do Leclerc. Deu lag no carro do Leclerc, Max, é isso? Deu lag, é um termo utilizado para esse tipo de situação. Tanto que nos carros de Fórmula 1, a turbina, ela também é girada, tem uma rotação também feita por um motor elétrico, por a energia que vem do motor, justamente para ela não parar de rodar quando o piloto não está acelerando, que a turbina de um carro normal, um carro de rua, ela só começa a ter uma rotação, começa a encher a pressão da turbina quando o motor está em aceleração. Bom, deu lag para a galera do automobilismo virtual. Aliás, um abraço para essa galera que corre, né, no videogame, no computador. Deu lag é quando o carro da frente está pulando, fica pulando. Fica igual um cabrito na nossa frente. Essa eu não sabia. Lag. A galera dos games sabe disso. Olha o Hülkenberg passando ali na curva 11. 291 km por hora. O Hülkenberg que ainda luta para entrar entre os 10 primeiros e fazer parte do Q3. Mais uma vez o Ricciardo à frente do Hülkenberg, né? Ficaria agora 9-4 em posições de largada a favor do Ricciardo, a favor do australiano. E o Hülkenberg se despedindo, né, da Renault. Ainda está sem carro para a próxima temporada. Falaram até em Alfa Romeo também. A Haas é o rumor mais forte, mas que poderia ter uma conversa também com a Alfa Romeo. Vamos ver o Hulk. Vem para fechar a volta o Hülkenberg. Passa com um tempo de 1:44.5, vai para 7ª posição. Joga o Magnussen, agora já entra Stroll. Magnussen faz ali o 10º tempo e o Pérez vem para completar a volta com tempo de 1:44.7. Daniel Ricciardo é o 8º, pula para 5º. E quem está fora por enquanto é o Grosjean. Temos Norris vindo para fechar a volta. Norris não consegue. Por enquanto eliminado é o Grosjean. Magnussen está dentro. Imagem recuperada do Bottas. Bottas, o grampo não é aí não. Ih, segurou aí já. Já foi a volta, né? Já tenta corrigir, já era. O Leclerc vem para melhorar esse tempo aí, ó. Olha isso! Olha isso! Leclerc 1:42.9. O engenheiro já tinha dito, pista livre, pista limpa pela frente. E o Vettel 1:43.0. Não consegue andar. Ele diminui a margem, né? Ele diminui a margem. Diminuiu bastante, Vai para 99 centésimos ali. Tava 1/10, né? Não tava muito maior do que isso. Mas 1/10 no circuito desse tamanho, né, Dandan? É uma margem muito pequena. Mas muito interessante a disputa entre os dois pilotos da Ferrari. Foi exatamente nesse treino aí no ano passado que eles viraram um 41.501, Vettel. Bom, Grosjean, Norris, Stroll. Eliminados, o Albon e o Giovinazzi já estavam. Stroll sai aí chateado, né? Tá fora, 2 segundos, ponto 1. A diferença dele pro Leclerc. E a gente vê na imagem o Daniel Ricciardo, né? Que fez o 5º tempo nessa segunda fase dos treinos classificatórios. Um excelente resultado. E o Q3 vai começar daqui a 6 minutos. E a Renault, né, o Ricciardo disse que o objetivo deles nessa fase da temporada era superar os carros da McLaren e conseguiram nessa etapa de Spa. Ricciardo na 5ª colocação e Hülkenberg na 8ª. Bom, a diferença do Hamilton pro Leclerc é de 0,6. E a diferença pro Bottas é de 1 segundo. Eita! Olha o susto que o Grosjean tomou. Foi o Hamilton que passou ali pela direita, tirando tinta do Grosjean. All right. Yeah,
Yeah, obviously not a great result in terms of position for us, but I don't think there was a lot more left in it in the end. So. Yeah, man, it's cool. That was a really good lap from you. Well done. Bom, o Norris dizendo que não foi assim um resultado tão bom, mas ele falou que é o máximo que ele pôde fazer. E o Norris ficou na 12ª colocação, Daniel, mas apenas 1/10 atrás do Kevin Magnussen, que foi o 10º. Ou seja, por 1/10 ele não passa mais uma vez porque 3. Tem um número interessante aqui, que agora me fugiu, vou pedir ajuda da produção, que é no material lá do Rafa Lopes. Um número interessante na Bélgica, para quem larga em segundo. Quem larga na segunda posição na Bélgica. Eu acho que em relação a esse ano, o campeonato todo, praticamente todas, grande parte das vitórias também, precisa confirmação, veio de pilotos que largou na segunda posição esse ano. É, número interessante. Então, de repente, vou ficar em segundo. O ano tá favorável para isso. Tá difícil, Stroll. Papai não pode comprar o lugar mais na frente. O José Maria Velho. Galera corneta, né? Hashtag F1 no Sport TV. Max Verstappen. Tá aí a 0,6. Diferença. Ele virou 1,44,132. Olha, 9 dos 12 GPs, não foi na Bélgica não, achei que pudesse ser, mas não. Nessa temporada, o Reginaldo Leme tem toda a razão, como sempre. 9 de 12, o segundo colocado venceu. Mas você também, né? Porque o Pedrinho Piquet largou em segundo e ganhou na Bélgica. É verdade, a Bélgica também tem essa vibe aí. Aí Grosjean, eliminado. Vamos abrir a nossa agendinha. Agendinha de motor, tem muita coisa aí esse final de semana. Ó. Fórmula 2, hoje 5h30 da tarde no Sport TV 2. Amanhã no Globoesporte.com, 9 da manhã, Fórmula 1. Né? A volta de preparação, a entrevista dos pilotos, tudo isso no Globoesporte.com. Às 10 da manhã, TV Globo mostrando para você as 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. E o Globoesporte.com também estará nessa. Fórmula 2 amanhã, meio-dia, no Sport TV 2. E a Copa Truck, 1 da tarde, também no Sport TV 2, com o Giafone lá em Rivera, no Uruguai, com todas as emoções aí da Truck. Uma coisa interessante, Daniel, é que nessa segunda fase de treinos classificatórios, aonde os 10 primeiros que passam para o Q3, eles têm que utilizar o mesmo pneu, o mesmo jogo de pneu que fizeram seus melhores tempos no Q2, todos eles utilizaram o composto macio. Muitas corridas nos últimos tempos, as grandes equipes, né, Ferrari, Mercedes, elas às vezes optam por largarem com composto médio, justamente para no começo da prova ter um pneu mais resistente, enquanto os seus carros estão um pouco mais pesados, muito mais pesados também, mas talvez também um dos motivos que todos foram para o composto macio é porque tem a previsão de chuva para amanhã, e se chover, obviamente, essa questão de ter que largar com o pneu que fez a segunda fase do treino classificatório não existe mais. E a galera que vai trocar o motor, vai trocar câmbio e por isso tem a punição e essa galera vai largar lá atrás, acabam levando vantagem, porque podem largar ou com pneu duro, optar pela primeira perna com pneu duro ou com pneu médio, que vai ter uma duração maior durante a corrida. Isso aí pro álbum é incrível, né? É o melhor dos cenários, já que vai ter que realmente largar lá atrás. Vamos lá pro início do Q3. Agora sim, vamos conhecer o piloto que vai largar na frente no Grande Prêmio da Bélgica. O Bottas que fez a pole, né, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, em Silverstone. E tem 10 poles na carreira. Que é pouco, né, para quem tá sentado na Mercedes há um bom tempo. Mas é o Hamilton, companheiro. Tá lá, meu. Vamos pisar aí, bota o Verstappen nesse carro aí. 2021, hein? A expectativa é essa. Você tá contratando o Verstappen mesmo? Eu tô levando o Verstappen pra Mercedes. Só falta o Toto Wolff saber, né?
Mas olha, eu vi você falar ontem, está falando hoje, é uma grande possibilidade pelo fato de a Mercedes ter renovado com o Bottas por apenas um ano, né? Todo mundo sabe que o Verstappen qualquer equipe que é ele, nesse momento. E o Hamilton está longe de encerrar a carreira, mas a Verstappen a Mercedes quer continuar na frente, né? Mesmo no pós-Hamilton. E aí, quem seria o cara hoje? Verstappen, né? Então, e o Verstappen teve aquela subida do nada para a RBR, pressão dos seus empresários e tal, porque ele tinha muitas propostas. E aí botaram a RBR na parede. Se não subir agora, ele vai para outra equipe. E ele tem um salário muito bom na RBR nesse momento, parece que é 13 milhões de euros, né, no ano. E, quer dizer, o dinheiro não é um problema, mas vai ser duro da RBR segurá-lo se vier mesmo uma proposta da Mercedes mais tarde. Isso seria para 2021. Vamos lá para o início do Q3. E agora? E você em casa, hein? Tá apostando em quem? Vai lá na hashtag F1 no Sport TV, dá o seu palpite. Quero saber se você é bom de palpite. Quem vai fazer a pole para o Grande Prêmio da Bélgica? Hashtag F1 no Sport TV. Todo mundo indo para a pista. Será que cai esse tempo de 1:42 para 1:41? Nice, I don't want to get into trouble with traffic with the guys starting time lapse. Bom, basicamente o engenheiro do Verstappen dizendo para ele não tentar evitar trânsito nessa primeira volta rápida. Que no Q3 é sempre mais fácil porque os pilotos têm apenas 10 carros na pista e num circuito desse tamanho, Daniel, se os pilotos conseguirem se atrapalhar aí, realmente é uma falta de bom senso por parte deles. E será que vai rolar, Max, a história da jogada ensaiada lá do vácuo? Temos 2 Ferraris próximos aí, ó. Eu acho que não, acho que isso aconteceria muito mais nas equipes intermediárias ali para passar por Q2, como a McLaren, que a gente viu ensaiando algumas vezes. A gente viu um dado ali interessante também. A última vez que a Ferrari fez uma primeira fila foi esse ano no Grande Prêmio do Bahrein, que fez primeiro e segundo, naquela ocasião Leclerc na primeira colocação e seu companheiro de equipe Vettel na segunda colocação. E hoje talvez tenhamos mais uma dobradinha da Ferrari, se bem que você tá firme e forte com o Hamilton, né? Mas eu não tô muito confiante na minha aposta, não. E você vê que o Bahrein, guardadas as proporções, tem as mesmas características da Bélgica, né? Tem partes muito rápidas, reta, longa e tal, e a Ferrari se deu bem. Agora é brincadeira, né? Dominou o final de semana inteiro, chega na hora H. Vai perder? Hamilton. This is affecting our outlap. Rapaz. Olha, o Hamilton está dizendo que isso já atrapalhou a volta de saída dele. Realmente, os dois aí se atrapalhando. O Bottas e o Hamilton. O Hamilton chegou a travar o pneu agora para não bater no Bottas. Isso deve ser algum tipo de acordo, Daniel, que um vai abrir a volta na frente do outro, o Hamilton respeitando ali. Olha só a travada de roda que ele dá agora, para não passar o Bottas. Quase estragou o pneu dele, quase bateu no Bottas. A galera da Red Bull vibrando, né? Mercedes no final de semana tá meio esquisito. Vamos ver Daniel Ricciardo fechando a volta. Já vem no setor 3. Vai ser o primeiro. Capaz de ser atrapalhado, hein? Já temos o tempo do Raikkonen, 1:44.9. Magnussen, 1:45.7. Tá trânsito demais. Os carros estão próximos. Daniel Ricciardo passa e faz 1:44.2. Assume a primeira posição. Imagens recuperadas do Bottas, rapaz. Tem a Renault segurando tudo aí, né? Hülkenberg tá segurando geral. O Hülkenberg estava segurando, mas estava no traçado, né? It's kind of ridiculous. We've definitely lost a lot of front end.
Bom, Hamilton bastante chateado e insatisfeito com a questão da abertura de volta. Ele falou assim, os pneus dianteiros perderam muita temperatura. Ele já sentiu isso, obviamente, na primeira curva ali. Então, eu acho que nesse momento o Hamilton está mais esperançoso de fazer uma boa volta na segunda tentativa desse Q3 do que nessa primeira. Vamos lá, o Hamilton tá na tela para você. A referência do Ricardo é de 1:15.8. Fechando o segundo setor. Esse problema dos dois, né, Hamilton e Bottas, é mais um que favorece a Ferrari nesse fim de semana, hein? Para a Ferrari até agora tá tudo de boa. Vamos ver como vai passar o Hamilton. Fechando o miolo, faz o melhor setor até agora o Hamilton. Passando 1 segundo, ponto 1 do tempo do Ricardo. E agora é pé embaixo, setor 3. Mas no primeiro setor ele perdeu muito em relação ao Leclerc. Perdeu 7 décimos. Vem para fechar volta o Hamilton. Vem para fechar volta. E ó, vem para temporal o Hamilton. Passou ali com 1:43.5. Assume a primeira posição. O Bottas. E aí ó, o Leclerc já baixa para 1:42.6. 1:42.6 o tempo do Leclerc. E o Vettel no terceiro tempo. Tá perdendo pro Hamilton, Vettel. Cara, olha a diferença desse tempo do Leclerc pro Hamilton. É 6 décimos. E pro Vettel foram 8 décimos. Ele errou, olha, o Vettel errou na primeira 6, curva. Pro Vettel 8. Mas foi muito desse erro, né, Regi? Perdeu na La Source, era a curva 1, que tem uma reta de 25 segundos. Uma reta não, aquela parte que tem o rouge e tudo. Então o Vettel perdeu muito tempo na sua volta e nesse momento na terceira colocação. Olha, esse pode ser o tempo da pole, em 1:42.6. O Leclerc tem mostrado potencial até para melhorar isso. Vamos ver na segunda perna do Q3. Mas por enquanto, ó, o Hamilton está estragando a Ferrari nas duas primeiras posições. Leclerc 1:42.6, o Hamilton com 1:43.2. Como é uma volta longa, Max e Reginaldo Leme, ó, não tem muito o que fazer não, é entrar logo. Tem que voltar logo para os boxes, né? Porque você o pneu tem e voltar. Trocar e abrir a volta, né? É. Então com 4 minutos vai ser uma troca bastante rápida aí de pneus para todos os pilotos para voltarem e fazerem mais uma tentativa. Ritmo de corrida, pit stop em ritmo de corrida. E uma volta só. Não vai ter tempo para muita coisa não. Até porque como é uma pista longa e a temperatura tá alta, esse pneu vermelho aí só vale mesmo para uma classificação em uma única volta. Segunda volta o pneu já está todo estragado. Eles são muito calmos. Já, tá vendo? Já não é um pit stop em ritmo de corrida. Eu não sei de onde vem essa calma toda. O tempo correndo. Not getting stuck behind. Super slow car is really key. Copy, Lewis. Bom, Hamilton dizendo que ele não quer ficar atrás do Bottas nessa volta de saída do box, porque ele já havia comentado, olha só, mais uma vez, o problema que aconteceu, quase aconteceu, melhor dizendo, né? Ele perdeu tempo, sujou seus pneus, a temperatura dos pneus caíram. Aí o Bottas também tendo a mesma situação com o carro do Ricardo, ou do Hülkenberg, melhor dizendo. Você vê que ele pede para não ficar atrás do Bottas, ele poderia ter passado o Bottas aí, mas pelo que a gente percebe é um acordo, né? Bottas nessa primeira perna sai na frente. Exatamente, pode ser um acordo, a gente viu que vinha um carro rápido atrás também, então ele também tentou sair do traçado. Parece ser simples nessa volta de abertura, mas ele é bastante complicado em função do trânsito. Vamos ver o rádio do Leclerc. Just one thing, let's go whenever we are ready. I'm fine also without slipstream, we are not gaining anything, it's just a mess. Rádio um pouco confuso, o Leclerc dizendo que queria ir assim que tivesse pronto o seu carro, mas eu não entendi exatamente o que ele está querendo dizer em relação a isso. Olha, eles saem do box faltando 2:12.
eles têm, como é uma volta de aquecimento, eles têm 1,50 para fazer isso. Vai faltar 18 segundos para a bandeirada, para eles poderem fazer a volta rápida ainda. É uma calma... É uma calma que... É uma calma controlada. Agora, calma de Fórmula 1, Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que eles estão muito próximos. Tá dando até nervoso isso aí. Mas daqui a pouco, mais pro final da volta, eles vão achar ali seus espaços. Mas é uma situação também que se faltam 18 segundos, 8 ou 38, todos eles vão dar uma volta só. Então acaba não fazendo muita diferença, mas realmente tem que ter uma frieza muito grande para dar essa única volta. Vamos ver o rádio do Verstappen. Let's just get on with it now, Max. Get on with it. O engenheiro do Verstappen dizendo assim, olha, acelera aí, não fica perdendo tempo com esses outros carros, vão para cima. Porque com os carros próximos assim, você depende também do adversário não errar, né? Tem uma série de coisas nessa volta de saída de box, você não pode andar muito rápido, senão você pode superaquecer o seu pneu. Se você vai muito devagar, você esfria. Às vezes tem algum carro em volta rápida que você também não pode atrapalhar. É uma situação meio complexa, muito mais difícil do que aparenta ser. Deles todos aí, quem tem a pista limpa mesmo é o Verstappen. E o Leclerc com uma certa distância do Leclerc, do Verstappen. E o Hamilton, sabe, o que disse o Max, ele estava muito próximo do Leclerc. Agora ele já abriu um pouquinho para poder ter a pista limpa também. Vamos lá, agora para a volta que define o grid. Só que nessa que ele abriu, o Vettel passou por ele, ele não quer isso não. Olha só, isso aí, com a volta valendo, é confusão certa. E o que o Vettel fez, existe um certo cavalheirismo nessa volta de abertura. O Hamilton tirou o pé, o Vettel foi lá, abriu, e o Hamilton falou assim, não, aqui não, foi para cima e passou o Vettel de volta. Vamos lá, já abriu a volta ali o Verstappen, vem para abrir volta o Leclerc, na sequência Hamilton, Vettel. O tempo a ser batido é do Leclerc de 1:42.644. A referência é de 30.079 do próprio Leclerc no final do setor 1. Vem aí Leclerc. Será que ele melhora o próprio tempo? Vamos ficar de olho. Esse é o trecho que o piloto está com o pé embaixo, está cravado no acelerador. Ele passa 1/10 mais rápido do que o próprio tempo. O Hamilton já passa acima. O Vettel vem forte. O Vettel faz o melhor primeiro setor até aqui. Foi 1/100º melhor no primeiro setor, o Vettel em relação ao Leclerc. Ele fez 29,8, o Leclerc fez 29,9. Você vê que o Hamilton está fora da briga, né? 1:30.5. É Ferrari contra Ferrari. Vamos ficar de olho no tempo de 1:14.4 do Leclerc no final do setor 2. É o setor que a Ferrari menos responde. 1:14.4. Leclerc vai passar com tempo de 1:14. Baixo ali, melhorando 0,2 do próprio tempo. Cadê Vettel? Passou acima. Já 4 décimos acima, né, nesse setor. Vem aí Leclerc para pole. Vem aí o Charlinho. Vem aí Charles Leclerc para conquistar a pole position para o Grande Prêmio da Bélgica. O Vettel vai ter que remar muito no setor 3. Charles Leclerc vem para o tempo de 1:42.519. O tempo de pole. Na sequência o Vettel faz 1:43.2. Toma a segunda posição do Hamilton. E vem aí a Ferrari nas duas primeiras posições para o Grande Prêmio da Bélgica 2019. Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Ferrari dominou tudo. Dominou na sexta, dominou no sábado. E será que domina no domingão também com uma dobradinha? Max Wilson e Reginaldo Leme. Ferrari dominou mais uma vez, né, Regi? Mas o que impressionou de fato foi a distância. Foi o rádio do Leclerc. So, pole position, P1, yourself. Really good job. Come on, baby. Yes. Yes. Congratulations, guys. Slow back. 1, 2, boom. Bom, a Ferrari e o Leclerc celebrando a pole position, a primeira fila mais uma vez da Ferrari. Só que quem não deve estar tão feliz é esse piloto, né, Regi? Sebastian Vettel ficou a 7 décimos do seu companheiro de equipe. É um mundo de vantagem, né? É um mundo. Ficar atrás, tudo bem, mas ficar 7 décimos atrás e mais, hein? Olha que momento especial,
a primeira fila número 500 da história da Mercedes. Perdão, da história da Ferrari. Número 500 da história da Ferrari largando na primeira fila. Aí a travada do Vettel, lembrando que o Vettel fez o primeiro setor melhor que o Leclerc nesse temporal do Charles Leclerc de 1:42.519. E a diferença do Vettel para o Hamilton, olha só, cara, o Hamilton virou 1:43.282 e o Vettel 1:43.267. 2 centésimos. Ou seja, o Vettel ficou muito mais para perder a segunda colocação para o Hamilton do que andar próximo do seu companheiro de equipe. Tá aí, ó, Charles Leclerc largando na frente no Grande Prêmio da Bélgica. E tem mais, Daniel, nessa... Vamos ver o Vettel. Charles, P1. Nice job. What a mess, what a mess, what a mess. Traffic, more slow and come in. Bom, a equipe dizendo que ele ficou na segunda colocação logo ao lado do seu companheiro de equipe, e o Vettel muito chateado, muito bravo, na verdade, dizendo que o trânsito atrapalhou muito ele. E ele deve estar se referindo àquela abertura de volta, porque durante a volta ele não pegou trânsito, durante a volta rápida, talvez na volta de aquecimento ele tenha pego algum trânsito. Exatamente. E vamos lembrar que nessa primeira fila, número 500 da Ferrari, tem mais uma coincidência que pode acontecer, que se a Ferrari vencer, largando na pole, será a 100ª vitória na história da Ferrari largando na pole. Números importantes aí amanhã na transmissão da TV Globo, às 10 da manhã, horário de Brasília, às 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Bom, completando aqui, ó, Bottas em quarto, o Verstappen vai largar na 5ª posição, Daniel Ricciardo, Hülkenberg, Raikkonen, Pérez e Magnussen completando os 10 primeiros. E a formação do grid é essa, ainda vai ter, né, a organização toda por conta das punições. Pilotos que trocaram de motor, trocaram de câmbio. E o Charlinho voltando, será que ele volta das férias de novo como sensação? Porque ele começou como sensação a temporada e aí depois ficou meio que, né, apagado. E agora ele volta no retorno da Fórmula 1, das férias da Fórmula 1, volta fazendo a pole. Bom, o time Glock entrevistando o melhor piloto do dia, Charles Leclerc. Bom, parabéns por hoje. Você parecia estar totalmente sob controle a situação nesse final de semana. Como foi essa classificação de hoje? Bom, me senti bem. O primeiro setor não foi bem como eu gostaria, principalmente a curva 1. Eu tive que ir muito devagar para preparar a volta, que tinha muito trânsito. Mas depois disso... Mas a partir da segunda curva, meu carro estava muito bom, eu me senti muito bem, foi maravilhoso. Você foi o único cara que ficou sem problema nessa abertura de volta. É por isso que quando eu estava na garagem, eu não estava muito preocupado em pegar vácuo de ninguém. Eu queria ter uma volta limpa de abertura para me preparar bem, para abrir uma boa volta rápida. Está se sentindo bem para a corrida amanhã? Sim. Eu acho que para a corrida vai ser um pouco mais difícil do que para a classificação. A gente sofreu um pouco no long run ontem, mas olhando pelo ritmo de hoje, deve ser uma boa corrida amanhã. Parabéns. Sebastian, parabéns por hoje. Segunda colocação. Quando eu vi você tendo problemas na volta de abertura, esse foi o maior problema para você hoje? No final foi bom ter a primeira fila para a Ferrari, mas eu fiquei na fila na volta de abertura de box, mas não vou inventar desculpa, eu tenho um carro bom para amanhã. Você não parecia tão feliz ontem com o carro na simulação de corrida? Você acha que amanhã vai ser melhor, que a pista vai estar mais fria? Eu acho que vai ser melhor, sim. O carro estava melhor hoje. A temperatura deve cair muito para amanhã. Vamos ver o que acontece. Vai ser o mesmo para todos os pilotos. Lewis, primeiro de tudo, vamos falar sobre os seus mecânicos. Fizeram um trabalho excelente em recuperar seu carro depois do acidente. Com certeza, a terceira sessão de treinos livres
foi muito ruim para mim. A gente sabe o quantas pessoas trabalham para preparar esse carro, mas eu sou muito grato pela equipe que trabalhou muito no carro, deram 110% para preparar meu carro para a classificação, e é por isso que eu gostaria de retribuir esse trabalho deles com a classificação boa. O Q1 não foi muito bom, mas o Q3 foi ok. Você quase bateu no carro do seu companheiro de equipe na abertura de volta. Foi difícil aquecer o pneu naquele momento? Aquilo foi um pouco confuso. Ele estava tentando pegar o vácuo do carro da frente. Eu estava tentando ficar atrás dele, mas tinham carros atrás de mim. Isso é muito complicado, é muito difícil. Mas a Ferrari fez um trabalho muito bom. Leclerc fez um trabalho excepcional. E eu espero ter um carro bom para a corrida amanhã. Bom, a sua simulação de corrida ontem foi muito boa. Você acha que pode atacar a Ferrari amanhã? Você está feliz que vai estar mais frio amanhã também? Eu não sei. Eu não perguntei para os meus engenheiros a temperatura de amanhã. Eu vou fazer o meu melhor possível e ir para cima das Ferraris. Bom, e sem dúvida o Hamilton olhando ali a Ferrari antes das entrevistas, viu como ele analisou a Ferrari? Ficou ali dando aquela secada na Ferrari. Quem fazia isso muito era o Schumacher, né? Que sempre quando descia do carro ficava observando os carros dos seus rivais. Descaradamente. Exatamente. Tirando as medidas quase, né, Regi? Vamos só lembrando nessa posição aí, nessa briga Leclerc e Vettel, tá 7-6 para o Leclerc. Lembrando que o Leclerc ficou 3 corridas fora dessa disputa, porque ele bateu em Baku no Q2. Em Mônaco a Ferrari errou e soltou ele muito tarde para a pista. E na Alemanha ele ficou sem tempo. Muito bem, deixa eu agradecer ao Max Wilson, ao Reginaldo Leme. Amanhã, 9 da manhã, no Globoesporte.com, o início dos trabalhos para o Grande Prêmio da Bélgica, 10 da manhã. A transmissão na TV Globo. Charles Leclerc vai largar na ponta com Vettel em segundo e Hamilton em terceiro. Valeu, Brasil. Boa tarde a todos. Te vejo na próxima. Sport TV, somos todos campeões.